Olá, viva, muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite que a Sra. Presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes me fez chegar na minha qualidade de Presidente da SIG. É realmente um enorme prazer estar aqui hoje. Muito obrigada. E muito obrigada também por ter decidido fazer este evento dedicado aos transportes no feminino, neste dia tão simbólico, hoje, Dia Internacional das Mulheres, em toda a sua diversidade e toda a sua plenitude, mas também num ano que é particularmente importante, porque este Dia Internacional das Mulheres 2024 é também o ano dos 50 anos da Revolução de Abril, onde efetivamente não é possível falar de igualdade, falar de democracia e de liberdade sem falarmos dos direitos das mulheres e das conquistas que aconteceram a partir de Abril de 74 e, portanto, este é um ano emotivo. Portanto, a igualdade entre mulheres e homens é um dos pilares da nossa democracia, a própria Constituição, desde 1976, assim o refere. 50 anos envolvidos da Revolução, celebramos as mulheres que antes de 74, na clandestinidade, muitas delas, lutavam contra as forças totalitárias que as oprimiam, contra as forças que não as deixavam ser. Celebramos também as mulheres que participaram ativamente na Revolução. Celebramos as mulheres que imediatamente a seguir foram capazes de identificar a legislação discriminatória que estava em vigor, nomeadamente o Código Civil, que as tinha impedido a si, às suas irmãs, primas, mães, tias, de viverem como seres humanos iguais. A legislação que expressamente as considerava pessoas com direitos diminuídos, apenas devido à sua condição feminina. Não votavam, porque as suas cabecinhas não conseguiam compreender a complexidade da política. Não podiam ser juízas, mesmo que fossem as melhores alunas nas faculdades de Direito, porque eram muito emotivas. Não podiam ser embaixadoras nem cônsules, porque não eram capazes de guardar segredos. Se casassem, não podiam ser enfermeiras, porque deixavam de estar atentas aos doentes ao terem de cuidar da sua própria família. Não podiam viajar para fora do país sem autorização dos pais ou maridos, não fossem perder-se ou ser desviadas para maus caminhos, por serem tontinhas. Podiam ser mortas pelos maridos ou pelos pais, se fossem menores de 21 anos e tivessem cometido adultério, sem que o assassino tivesse punição, porque o marido enganado tinha sempre perdão e a mulher adúltera ofendia esse homem, todos os homens e Deus. Foi de facto uma revolução dentro da revolução o que aconteceu nestes 50 anos relativamente ao Estatuto da Mulher em Portugal. As mulheres portuguesas passaram de ser uma esmagadora maioria de analfabetas para ser uma esmagadora maioria de licenciadas, mais de 60%. Quantas de nós não somos filhas e netas de mulheres a quem nunca foi permitido ir à escola? Passámos de uma nanoparticipação na vida política para darmos cartas na política. Na versão original do ainda atual governo em funções, tivemos pela primeira vez 50% de ministras e 50% de ministros no Executivo. E nos últimos anos temos tido destacadas figuras femininas em pastas decisivas para a política nacional, na saúde, nas finanças, no trabalho e solidariedade social, na justiça, nos transportes. A Assembleia da República, na última legislatura, teve mais de 30% de mulheres deputadas. Claro que ainda estão em minoria, mas o caminho está a ser feito. Mais lenta está a ser a evolução da participação das mulheres no poder local, onde as mulheres ainda se candidatam pouco e onde há poucas mulheres a ser eleitas. Claro que esta evolução não aconteceu por geração espontânea. Várias têm sido as políticas públicas desenhadas e aplicadas por vários governos, particularmente nos últimos anos, direcionadas para promover a igualdade entre homens e mulheres e tentar diminuir as disparidades sociais e económicas de género. Por exemplo, o reforço das licenças parentais, nomeadamente direcionadas para o aumento da sua partilha entre pai e mãe, promovendo a antecipação do regresso das mães trabalhadoras ao mercado de trabalho e aumentando a vinculação entre pais trabalhadores e seus filhos e filhas. E, claro, tentando criar simultaneamente a convicção para as entidades empregadoras, aqui ainda em construção, diga-se, de que tanto mulheres como homens são suscetíveis de ter que faltar ao trabalho para ficar a tomar conta das crianças e não apenas as mulheres. Enfim, aqui estamos de facto ainda a dar passos muito curtos, pois se é certo que a taxa de pais que partilham mais de 30 dias de licença parental pelo nascimento dos seus filhos com as respectivas mães passou de 0,8% em 2008 para mais de 40% atualmente, a verdade é que continuam a ser elas quem despende mais tempo a cuidar das tarefas domésticas e a cuidar da saúde e educação dos membros da família.
e com esse desequilíbrio a perigar a sua situação salarial, desde logo porque total disponibilidade continua a ser o código postal para a progressão na maioria das carreiras. E claro, também temos algumas medidas de discriminação positiva, as chamadas cotas, tão malditas, portanto, acusadas de serem via verde da incompetência feminina, quando afinal são a porta para mulheres competentes entrarem onde nunca entrariam, não por falta de mérito, mas porque não eram convidadas a entrar. Portugal continua a ter fortes disparidades que não desistiremos de combater, como a segregação profissional, as diferenças salariais de género ou o total desequilíbrio na partilha das tarefas domésticas. Elas estudam e trabalham primordialmente em áreas tradicionalmente femininas, que estão ligadas às funções tradicionais que a sociedade associa ao universo feminino. Cuidado, enfermagem, saúde, educação, limpezas. Eles estudam e trabalham primordialmente em áreas tradicionalmente masculinas, que estão ligadas a funções que a tradição associa ao universo masculino. Dinheiro, construção, mecânica, engenharia, tecnologia, informática, transportes. E esta segregação profissional de género tem uma tradução: disparidades salariais assinaláveis. Os setores predominantemente masculinos têm salários mais altos e os predominantemente femininos, em geral, mais baixos. Porquê? Porque a sociedade valoriza mais as profissões tipicamente masculinas. O valor que a sociedade dá a uma e outras profissões está impregnado de preconceitos e estereótipos de género. As mulheres saíram da esfera caseira para o mercado de trabalho, para fazerem aquilo que já naturalmente sabiam fazer. O que eles tradicionalmente fazem tem sempre um valor acrescentado. É o vírus do patriarcado. Eles são os provedores, elas as cuidadoras. É esta a dicotomia inventada que é tão persistente e que tanto prejudica a nossa economia, a nossa sociedade e as nossas famílias. E é aqui que entramos no mundo dos transportes. Começo por uma muito breve análise na perspectiva do mercado de trabalho. Os transportes foram e ainda são uma realidade masculina, por enquanto, porque há mudanças a acontecer. É um setor em que a maioria da sua força de trabalho ainda são homens, em que a maioria dos cargos de direção ainda são ocupados por homens, por enquanto. É, portanto, um setor ainda associado a funções masculinas. Vamos ver até quando. Porque tem que ser assim? Não. Deve continuar a ser assim? Não. É possível mudar? Claro que sim. Aliás, está a mudar. O que precisamos fazer é reforçar as políticas públicas que visam a desconstrução de estereótipos nas escolhas educacionais, técnico-profissionais e académicas. É fundamental a informação, a formação e a capacitação do pessoal docente e técnicos e técnicas de orientação escolar para que possam estar eles próprios e elas livres de preconceitos no apoio que fazem à população jovem nas suas escolhas da área de estudo. É um trabalho de fundo que já está a ser feito e que tem de continuar a ser, de forma articulada por parte das áreas governativas da educação, do ensino superior e da igualdade. Apostar em políticas públicas que promovam a visibilidade de role models. É necessário dar a conhecer as mulheres que já trabalham na área dos transportes, para que o seu exemplo seja inspirador para as jovens que estão a decidir em que é que querem fazer consistir o seu futuro profissional. E é preciso que as entidades públicas que atuam no setor comuniquem de forma eficiente e eficaz que o setor é uma oportunidade de trabalho para homens e mulheres, que o setor tem tolerância zero ao assédio, que é um setor apto a mulheres e para homens. E é preciso que as empresas de transportes, públicas e privadas, tenham uma política de recursos humanos que aposte na diversidade, que tenham políticas de comunicação inequívocas, onde declaram nível zero à misoginia, ao assédio, à violência de género, e onde declarem que querem equilibrar a representação de género dos seus quadros e que isso seja anunciado publicamente. E que haja mesmo vontade de apoiar o acesso de mulheres a cargos de direção. E muitos passos concretos e simbólicos estão a ser dados. Quer a AMT, quer o IMT, assinaram recentemente a Declaração sobre a Igualdade de Oportunidades para Mulheres e Homens no setor dos transportes, visando influenciar assim os vários agentes que operam no setor e promover a igualdade de género e fomentar a atratividade e o crescimento sustentável do setor em Portugal. É exatamente assim. É quem tem poder que quem está na melhor posição para operar as transformações. São sinais mesmo muito importantes e que fazem toda a diferença. Esperemos ver daqui a alguns anos muitas mais mulheres condutoras de autocarros, muitas mais maquinistas de comboios, profissionais de aprovisionamento, mecânicas.
Esta é uma mudança absolutamente necessária, porque só assim vamos conseguir combater as disparidades salariais vigentes. Quanto menos segregação profissional existir, mais equilibrados serão os salários entre homens e mulheres. Mais diversidade de género trará certamente ao setor um cariz menos monocromático, que melhor será capaz de perceber e satisfazer as necessidades de todas as pessoas que utilizam transportes públicos ou recorram a transportes de mercadorias. E agora, uma breve análise na ótica de quem usa os transportes públicos. Os dados do INE apontam para um crescente aumento da utilização de transportes públicos, estando em 2023 quase a chegar aos níveis registados em 2019, antes da pandemia. O que pode querer significar, esperemos que sim, que apesar de haver várias pessoas que passaram a trabalhar em teletrabalho, há quem continue a deslocar-se naturalmente e esses estão cada vez mais a utilizar os transportes públicos. É uma ótima notícia, particularmente em termos ambientais. E quem é que utiliza mais os transportes públicos? Eles ou elas? Aqui temos alguma dificuldade em responder, na medida em que, apesar de existirem vários estudos que apontam ser as mulheres as principais utilizadoras, a verdade é que nos faltam dados estatísticos recolhidos de forma regular e sistemática. Mas os últimos dados, pelo menos que a SIG dispõe, datam de 2018 e apontam que são as mulheres quem mais utiliza transportes públicos e, por sua vez, os homens mais o transporte privado como preferencial. Esta conclusão é particularmente relevante porque sabemos que, em geral, as mulheres têm a sua mobilidade mais reduzida do que a dos homens, por duas ordens de motivos. Papéis de género, atribuídos e assumidos a mulheres e homens, que já vimos, a dicotomia do provedor e da cuidadora. E aqui algo que eu acho que é mesmo importante para esta área e que provavelmente é por aqui que passa o nosso futuro, a nossa transformação social, que é ainda nos deparamos com uma ausência de perspectiva de género no diagnóstico, planeamento, desenho e avaliação do sistema de mobilidade e transporte. E é sobre essa última vertente que gostaria aqui de partilhar com vocês algumas ideias. Sendo, portanto, as mulheres em média quem tem uma mobilidade mais condicionada, nem sempre tem carro, ou muitas vezes há só um carro por família e utiliza mais o homem do que a mulher, se não existirem transportes públicos em número suficiente, em horários variados, isso pode verdadeiramente limitar as suas oportunidades de usufruir de bens e espaços e mesmo oportunidades no mercado de trabalho. É, portanto, algo que devemos pensar. E eu dou-vos aqui um exemplo muito prático. Eu sou da Margem Sul, vou lá de vez em quando, e apercebi-me que no ano passado houve uma alteração nos percursos dos autocarros que ligavam Lisboa à Margem Sul. Tentou-se potenciar a ligação entre os meios de transporte existentes e os interfaces, comboio e autocarros, e acabou por se decidir que o autocarro, por exemplo, que ligava a Costa da Caparica ao Arieiro, mudaria, ou pelo menos diminuiria a sua frequência e a maior parte deles passariam a parar em Sete Rios, exatamente na zona dos comboios. Ora, o que é que isto aconteceu? Isto foi dramático durante ali algum tempo, porque depois foi reposto, para algumas mulheres que trabalham como auxiliares, muitas mulheres na Margem Sul, que trabalham como auxiliares de limpeza em hospitais em Lisboa, com horários que começam muito cedo e acabam muito tarde, muitas vezes, que não têm carro para as levar até à estação de comboios. E houve quase que uma verdadeira revolução, mesmo nas juntas de freguesia, em que pediam para repor essas carreiras, porque era a única, as carreiras de autocarros, porque era a única que garantiam que elas podiam continuar a fazer o seu trabalho sem serem prejudicadas. Ora, esta decisão não foi tomada por nenhuma razão sádica, não é? Ninguém teve a intenção de prejudicar estas mulheres, nem de prejudicar o acesso ao trabalho destas pessoas. Simplesmente foi uma decisão tomada sem informação total sobre o território e com ausência de perspectiva de género. Com outros dados, com outras informações, este episódio obviamente nunca teria acontecido. Porque nem creio que foi uma decisão machista. Não foi nada, foi uma decisão mal informada. Portanto, é mesmo fundamental termos dados que nos permitam conhecer a realidade e as necessidades da população para podermos tomar as necessárias medidas para homens, para mulheres, para todos e todas. Há quem fale mesmo na emergência de se atingir a sustentabilidade na mobilidade urbana, no sentido da eficiência, da eficácia, mas também da adaptação das redes de transportes às necessidades das pessoas utilizadoras.
Estamos a falar da urgência da perspectiva sensível ao género no planeamento e no desenho da rede de transportes, o que já consta de várias resoluções europeias, a última das quais do Parlamento Europeu, recentemente publicada, e que é efetivamente uma tarefa desafiadora e iminente para quem decide e planeia políticas de mobilidade urbana, mas profundamente relevante para a vida das pessoas, em particular das mulheres. É mesmo preciso compreender a heterogeneidade de quem utiliza transportes públicos. É importante não só aumentar a inclusão no setor da mobilidade, mas também promover mobilidades sustentáveis e promover a igualdade de género desde logo, porque estará a potenciar a mobilidade das mulheres e, dessa forma, garantir o seu acesso aos locais de trabalho, às instituições de saúde, às instituições de ensino. É, na verdade, um investimento na nossa economia, na nossa sociedade, de retorno certo. Uma vertente também que gostaria aqui de referir é que, quando se olha para os transportes com uma perspectiva de género, não se deparamos logo com a questão da violência contra as mulheres, as questões do assédio. Os transportes são muitas vezes espaços confinados onde acontecem situações de olhares persistentes e indesejados, toques corporais não consentidos, perseguições. São uma barreira à utilização dos transportes públicos para algumas mulheres. E não só mulheres, mas também para a população trans, por exemplo. Por outro lado, as paragens, gares e terminais rodoviários têm de ser planeados tendo em conta a segurança das mulheres também, que, como sabemos, são as principais vítimas de violência de género. Muitas vezes vemos pontos de interface mal iluminados em zonas desertas da cidade ou em níveis das cidades ou em níveis subterrâneos. Não são locais onde as mulheres se sintam seguras. Pode afastá-las, mais uma vez, desta utilização e, com isso, prejudicar as suas vidas e prejudicar a vida de todos nós e todas nós enquanto sociedade. Portanto, para terminar, a minha reflexão e o meu desejo e também aqui, enfim, recomendação, se assim posso dizer, será mesmo a de recolhermos mais dados no setor dos transportes e em outros setores, trabalhá-los estatisticamente, analisá-los, correlacioná-los de forma regular e sistemática e sempre desagregados por sexo. E não é só nos transportes, é em todos os setores, mas neste aqui em particular também é onde estamos hoje a falar. Esta é, aliás, uma recomendação de vários estudos, vários estudos e resoluções do Conselho Europeu, portanto, não é novidade nenhuma esta necessidade. Estes dados são mesmo fundamentais. Sabemos, através dos estudos que existem, que os padrões de viagem das mulheres diferem dos homens. Elas tendem a percorrer distâncias mais curtas do que eles, são mais propensas a utilizar o transporte público, a participar em mais viagens curtas e não relacionadas com o trabalho fora das horas do trabalho, para as compras, para ir buscar os filhos, para ir ao médico, e, portanto, fazem viagens com múltiplas paragens. E tendem a ser condutoras, dizem as estatísticas, mais seguras que eles, pelo menos têm menos acidentes e morrem menos de acidentes rodoviários. São dados importantes para quem está naturalmente com a responsabilidade e a competência de definir estes planos. Portanto, vamos acreditar que em breve vamos ter cada vez mais dados para podermos apostar num planeamento de sistemas e redes de transportes com estas dimensões, que é conhecemos bem as questões e as problemáticas de género, portanto, aposta na capacitação das questões de género nos profissionais e profissionais que trabalham nesta matéria, ultrapassar a escassez dos dados, para podermos então projetar a mobilidade adaptada à dimensão de género, explorando as melhores sinergias entre planeamento urbano e mobilidade. Parece-me que é um triângulo do qual não podemos fugir. O planeamento urbano, a mobilidade e a igualdade de género. Era esta a ideia que gostava de vos deixar. Temos uma estratégia nacional para a igualdade e não discriminação, onde tem 3 planos. Um dos planos é o Plano de Ação para a Igualdade entre Homens e Mulheres, e que tem exatamente lá uma medida a dizer que deve ser executada entre a área da igualdade e a área dos transportes, e que é exatamente de conseguirmos fazer projetos piloto, ou o ideal até seria projetos de grande escala, mas a começar com projetos locais, exatamente de definição de aplicação de planos de mobilidade com perspectiva de género.
Termino assim um convite à AMT, um convite ao IMT, que admito que também estejam aqui representantes, outras entidades públicas da área dos transportes, para em articulação com a SIG, movermos as nossas forças, a nossa influência, a nossa capacidade para desenvolvermos estas medidas em meio rural, em meio urbano e com a maior brevidade possível, trazer mais igualdade de género ao setor dos transportes que merece. Muito obrigada.